Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vida Plena. Eu sou Carlos Silva. Hoje, diretamente aqui dos estúdios Adorarte Music, né, no Rio de Janeiro, na direção de Samuel Sattler e na produção do nosso programa de Larissa Abraão. Hoje nós vamos falar aqui de uma cantora, né, que é a Patrícia Knauer. Ela que é membro do Ministério Gerando Vidas aqui em Salvador Camará, no Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dos pastores. Pastora Silvânia e pastor William. Que nós mandamos um beijão. Abraço aqui e que também são convidados aí para o nosso programa, se assim eles quiserem. Hoje vamos falar com a Patrícia Knauer. E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Quero dizer que é uma honra estar aqui. Para mim é um presente de Deus estar aqui. Quero mandar já um beijo para todo mundo que está nos assistindo, pessoal aí que vai estar assistindo essa entrevista, que possa ser edificante para muitas vidas no Amém. dia de hoje. Pergunta que eu sempre faço, que é a mais difícil de todas. Quem é Patrícia Knauer? Então, Patrícia Knauer é uma menina, né, no Evangelho. Faço 20 anos de ministério agora em setembro. Ainda tenho muito que aprender na presença do Senhor. Comecei a cantar com 10 anos de idade, ainda quando eu era uma menina, e fui crescendo, fui aprendendo, fui me aperfeiçoando na obra, na palavra de Deus. Na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que ser o alicerce de tudo nas nossas vidas. E hoje eu sou uma adoradora, adoro ao Senhor já esse tempo aí. Sempre em obediência à minha casa espiritual, aos meus pastores. Sou cantora daqui da Adorarte Music, né? Tenho um produtor maravilhoso que é o Samuel. E para mim é uma honra. Tudo que Deus tem feito na minha vida é motivo de alegria. Glória a Deus por isso. E cantora, né? O ministério que você falou já tem quanto? 20 anos? Faço 20 anos em setembro. E você tem algum single ou você fica naquela questão dos covers? Então, eu iniciei meu trabalho aqui na Adorarte fazendo cover, né? Meu primeiro cover foi Simplesmente Sobrenatural, da Rose Nascimento. Aí depois fiz a minha live aqui, que foi uma bênção. Fiz a minha live ao vivo aqui pela Adorarte. Fiz o meu cover da música da Josiane, Sinto o Teu Poder, que foi assim um divisor de águas no meu ministério. Foi um cover assim abençoadíssimo. Mas hoje a gente já está trabalhando na minha música autoral. É uma composição minha junto com a Atila Alves, que é a música Teu Abrigo, que está vindo aí para abençoar muitas vidas. É uma música que fala de conflitos internos, coisas que nós passamos como seres humanos, e nós precisamos do abrigo do Senhor. Então, essa música eu creio que vai abençoar muitas vidas. Composição minha e do Atila Alves. Quero mandar um beijo para o Atila Alves, né, se ele estiver assistindo a gente. E é isso. Se ele não estiver assistindo, você bota ele para assistir. Sim, é isso aí. Aqui a gente não convida, a gente vai intimando a pessoa. É isso aí, a Atila Alves está intimado a assistir o podcast aqui. Eu falei o seu nome lá, você vai assistir a entrevista. É isso aí, você vai. É isso? É isso. Patrícia, você estava falando das composições. Sim. E também que você falou que tem uma música da Josiane, né? Sim. Do Sinto o Teu Poder. Música antiga. Que, se não me engano aqui, foi a primeira música de trabalho dela, né? Sim. Né? Lá pela gravadora. Na época, né? Eu acho que foi 2000, 2001, coisa assim. Na 2001, né? Eu era uma adolescente, gente. Não, mas a gente pula, porque, né? Esse negócio de falar que você é adolescente, eu falo que eu já era velho. Eu falo porque foi algo que marcou muito assim, a minha juventude, a minha adolescência. É uma expressão. Sim, marcou muito, a Josiane muito. E outras pessoas ali. Sim, Fernanda Brum, na época Rose Nascimento também veio. Então, assim, foi algo que marcou muito o meu ministério. Na época, eu estava até comentando ali nos bastidores, que na época a gente cantava com playback. Então, a gente tinha o prazer de ir na loja, comprar o CD, comprar o playback e ficar ensaiando em casa. Sempre que saiu uma música nova, Fernanda Brum, Josiane, a gente estava sempre ali, não, a gente quer cantar no grupo jovem. Aí ficava aquela, quem vai cantar a música que saiu nova da Josiane? E assim, foi uma época muito linda na minha vida. Foi algo muito lindo que eu vivi, que eu guardo com muito carinho. Hoje em dia é single, né? EP, mais, a gente canta mais ao vivo com banda, mas antigamente era no playback. É por isso que eu falo, por isso que a gente fala aqui. Gente, quem tem aí 5, 10 anos de conversão,
não sabe o que é playback. Não sabe. E foi aquela inovação, foi o playback no CD, porque antigamente o playback era na fita cassete. Se você não sabe o que é fita cassete, procura no Google. Isso que é bom ficar falando agora de idade, não, porque não dá certo. Então, a fita cassete, você colocava no radinho da igreja pra gente cantar lá na frente o playback, e se enrolasse o fio, tinha que pegar a caneta, que não precisa falar o nome da caneta, e colocar e voltar, como fosse rebobinar. Isso era uma coisa de gente doida. Meu Deus. Hoje não tem esse negócio de... Eu já sou da época que vendia o CD e o playback. Que o CD, na época, pra gente era caro. Sim. Então, era no valor de R$19,90, 20 reais. Pra gente, na época, era caro, porque 20 reais na época era dinheiro. É o preço de pra 50 você comprar reais o hoje. CD e o playback, tu tinha que ter uma situação financeira boa, né? E aí era uma luta, e a gente fazia um esforço. Aí tinha aquela coisa de arrumar a casa a semana toda pra mãe poder comprar um playback no final do mês. Ah, tinha isso? Tinha isso. A pessoa fazia tarefa dentro de Sim, casa para poder ganhar um prêmio? Minha mãe falava, se você quiser um playback da Bruna Carla, você vai ter que... Porque minha mãe trabalhava fora, eu cuidava do meu irmão. Vai ter que cuidar do teu irmão, fazer comida, que no final do mês eu vou comprar. Aí ela... Gente, quando eu ganhava No o playback... final do mês ou no final da semana? No final do mês. Ih, rapaz. O quinto dia útil, hoje em dia é quinto dia útil. Naquela época, o pessoal, a maioria, recebia no final do mês. Então, assim, quando eu ganhava o playback, gente, vocês não têm noção. Era uma alegria tão grande. Eu chegava no ensaio, quase com o playback colado assim na minha cara. Ganhei um playback. Sabe? Era muito bom. E a nossa líder, a gente tinha uma caixinha, todo mês a gente dava o valor de R$5 para a nossa líder comprar CD e playbacks pro grupo. Então, assim, era uma felicidade quando a nossa líder chegava, ó, comprei o playback que vocês me pediram. Nossa, quando saiu o playback do Fernandinho, Faz Chover, então, nossa, a gente ficava, assim, quase um mês cantando Fernandinho, Faz Chover, e era muito bom, era muito bom. A gente tinha alegria de estar ali, sabe? Era dificultoso, mas a gente era alegre de estar ali. E foi uma época maravilhosa. Eu congregava no ministério do pastor Johnny, Ministério de Restauração. E o nosso pastor, ele era muito rígido, sabe? Então, naquela época, tinha que ser louvores, assim, pentecostais, que fazia o povo pular, que fazia o povo rodar. Então, a gente, além de ter essa pressão de cantar no playback, a gente tinha que escolher louvores que falasse da volta de Jesus, que falasse de fogo, de unção. Aí vinha, na época, Eliane Silva, Lauriette. Cantei muito Lauriette na minha juventude. Lauriette é uma benção, né? Sim. E vinha as cantoras pentecostais, aí depois veio Elane Martins, e aí veio esse pessoal aí todo aí do meio da Maris. Nossa, da Maris, quando lançou Apocalipse, eu cantava Apocalipse o mês todo na igreja. O pastor já chamava, ó, vem cantar aquela música lá. Eu já sabia que era da Maris, sabe? Já então, tinha um posto cativo já ali. Já tinha, já. E aí era muito bom. Hoje em dia é mais workshop, né? Tive que me adaptar a essa era do workshop, mas eu amo louvores de adoração. Na minha igreja hoje a gente tem a nossa banda lá, uma bênção. Então, assim, eu tive que me adaptar mesmo a essa coisa, porque eu vim de um meio pentecostal muito forte, onde a música pentecostal era muito forte e era muito intensa. Então, para mim me adaptar aos louvores de adoração e tal, ainda estou me adaptando, foi meio complicado, mas nada que a gente não possa estudar e fazer aí. Cantores, né? Cantores que nós conhecemos aqui, que, vamos dizer assim, que eram, não que deixaram de ser, mas que cantavam um CD inteiro, 10, 12 músicas só no estilo pentecostal. Sim. E depois hoje você vê que lança lá um vídeo no YouTube, lá no YouTube não, aqui no YouTube, um vídeo, não sei o que, é totalmente diferente do que seria o negócio. Você falou sobre a questão de se adaptar. Lógico, isso aqui, gente, não é uma opinião de que é verdadeiro, que está certo ou que está errado. Sim. Né? Todos nós temos nossas opiniões. Né? Só que, como você falou assim, a questão do adaptar. Sim. Né? Tipo, como a gente falou aqui nos bastidores, né? Eu escuto até hoje música de 20, 25 anos atrás, 15 anos atrás. Não tenho alguma coisa contra você falou do worship? Worship? Não, nenhuma. Eu, na igreja, na igreja, as rádios de hoje em dia, né, inclusive a Rádio Vida Plena,
Nós tocamos isso e vamos continuar adorando o Sim. Senhor dessa maneira, porque não é o ritmo que nos faz nos aproximarmos de Deus, é a unção, é o conteúdo das letras, independente do ritmo Sim. que seja, né, não é Sim. verdade? Mas é aquela questão. Hoje, se você está num ministério, né, de um determinado modelo, não deveria ter modelo, né? O modelo é Cristo, mas um determinado modelo. Aí chega lá e fala assim, aquele ali vai cantar o Rei Teté. Depois eu vou no banheiro. Eu vou na cantina. Eu vou ali beber uma água. Quando eu terminar de cantar, eu volto. E as pessoas não se acostumaram com isso. É o tal do criar raízes. Sim. Não tiveram as raízes. A gente, mais para a juventude, não é meu caso, mas na juventude, a gente chega numa igreja hoje, tá lá jovens, 20, 25, 30. Aí quando vai cantar um irmãozinho lá que já tem seus 80, 70 anos, vai cantar ali. E ele não vai cantar a música da gente que a gente sabe aqui. Vai cantar aquela música lá de... Chutando nomes aqui. Vai cantar... Que não é chato não, gente, pelo amor de Deus. Vai lá cantar Vitorino Silva. Vai cantar lá Isaías Mendes. Que chatice. Não é. Não é. Por quê? Porque tinha conteúdo. Tinha conteúdo das letras Denise antigamente. Cerqueira. Né? Denise faleceu em 99. Maravilhosa. Então... tinha conteúdo, tanto que na maioria dos programas de rádio, na internet, no rádio FM, você vê que hoje não é o dia inteiro, mas tem um dia específico de recordações. Sim. Seja até numa rádio secular mesmo, a gente falou assim, tal dia, tal horário, é um período de recordações de música de 20... Por quê? Porque as pessoas... elas vão se adaptando, mas elas não esquecem as músicas que tinham conteúdo. Sim. Né? Assim, eu tenho uma linha de raciocínio. A Bíblia diz que Davi existia um espírito maligno que assolava a vida de Saul. E quando Davi ele tocava a sua harpa, aquele espírito que atormentava Saul, ele era expulso, né? Ele ia embora. A Bíblia não diz que o que livrava Saul daquele espírito era um ritmo musical. O que livrava aquele homem daquele tormento não era um estilo de música. A Bíblia só diz que Davi tocava a sua harpa. Agora, o que Davi tocava, a gente não sabe. Mas, com certeza, era algo sobre adoração a Deus. Então, assim, tudo aquilo que for para adoração e exaltação do nome do Senhor é válido. Não importa se é pentecostal, se é worship. Está falando de Jesus? Está falando de Deus? Exalta o nome do Senhor. Eu acho que é isso que importa. Patrícia, você é contra forró gospel? Gente, cada um adora o Senhor da sua forma, do seu jeito. Sabe? Eu não estou aqui para falar o worship está certo e o pentecostal está errado, não. São ritmos diferentes, sabe? São notas diferentes, mas que ambas adoram o nome do Senhor, sabe? Só que um é adoração e outros falam mais da volta de Cristo e tal. Gente, é bíblico, está falando de Cristo? Beleza, é aceito. O que a gente não pode aceitar são letras que são contra a palavra de Deus ou que fale algo que fira a palavra de Deus, sabe? Nós já tivemos muitas, inclusive conhecidas. Sim. Não, é o que a gente fala, a gente não está criticando para não haver uma represália, para não... assim, não vale a pena nem dizer assim um trecho, porque aí acha que a gente está falando mal, não sei o quê. Sim. Porque naquela época, eles poderiam não ter um certo discernimento. Sim, um certo conhecimento. Um certo conhecimento. E o que acontece? Músicas de lamentação. Como eu te falei aqui, a gente coça para falar, mas não pode. Porque acha que a gente está fazendo um julgamento. Não é um julgamento, a gente está analisando a palavra de Deus. Sim. Né? Música de... músicas onde só fala que a pessoa tá assim, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô desempregado, tô quase falando, eu tô desempregado, eu não vejo mais saída, eu não sei o quê. Só de murmuração. A palavra de Deus que diz que a gente não pode murmurar. Se a gente não pode murmurar, como é que a gente vai entoar louvores murmurando? Se a gente não pode murmurar falando, o que dirá cantando? E achando que nós estamos fazendo um louvor para Deus. Não, você está reclamando,
Você está murmurando em forma de canto. Então, a gente já passou por isso. Hoje ainda acontece de uma música ou outra, mas no passado tinha muita música que era música, não louvores, que eram reclamações, que eram murmurações, que eram críticas. Gente, a gente fala aqui, né, no podcast Vida Plena, na rádio Vida Plena, a gente fala aqui. A gente não está exaltando e nem diminuindo uma denominação. Não estamos como se diz, nós não estamos criticando nenhum tipo de ministério, e nem cantor, nem cantora. Mas acontecia muito antigamente dessas murmurações, dessas críticas. Existiam músicas fazendo comparações de tipo de crente. Sim. E a gente achava o quê? Engraçado. A gente não achava que era adoração, mas a gente falava assim, não está louvando a Deus, mas é engraçado. Se não, o primeiro critério é engraçado, pode ser, mas está adorando a Deus? Não, não está. Então, acabou. Por isso que a gente sempre fala, por isso que eu sempre pergunto, quem é cantora fulano de tal? Quem é cantor fulano de tal? Porque nada melhor do que você para dizer. Existe uma diferença de murmuração, louvores de murmuração, para louvores... de súplica. De súplica. O livro de Salmos, Davi, ele é uma prova viva disso. O livro de Salmos, eles são cânticos. E Davi falava, Senhor, me livra. Os meus inimigos estão vindo contra mim. Então, ali, Davi, ele pedia a ajuda do Senhor. Os louvores, hoje em dia, a maioria, Senhor, me ajuda. Sabe? É igual o louvor que eu e o Átila... Senhor, me ajuda a prosseguir. Sabe, eu estou tão cansado, me ajuda. Sabe, era assim que Davi ele se expressava para o Senhor. Falava, Senhor, os meus inimigos estão vindo contra mim, eu preciso da tua ajuda. Sabe? Uma coisa é você pedir ajuda ao Senhor, outra coisa é você falar, Jesus, está tudo tão errado. Sabe, olha a diferença aí. Sabe, está tudo tão ruim para mim. Sabe, outra coisa é você falar, Senhor, eu sei que está ruim, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu deposito a minha confiança no Senhor. Há uma certa diferença do que você falar, tá tudo tão ruim, acho que eu vou parar, sabe? Há um cântico de murmuração e um cântico de ajuda, sabe? A gente tem que saber diferenciar isso aí, sabe? Porque a Bíblia diz que o murmurador, o Senhor, ele não tem prazer nele, sabe? Mas aquele que deposita confiança no Senhor, a Bíblia garante isso, que o Senhor estará conosco em todos os momentos, sabe? Jesus, ele fala para a mulher de Samaria, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, sabe? E louvor não é nada mais, nada menos do que a adoração. Então, independente do ritmo que você cante, independente se é worship, independente se é pentecostal, está adorando ao Senhor, adora o Senhor. Patrícia, mas eu sei adorar o Senhor só com louvor. Adora o Senhor, não importa. Sabe, coloca um louvor mesmo na tua casa. Tá tudo difícil para você na tua casa? Tá tudo complicado? Deu um nó aí? Coloca um louvor. Eu já passei por momentos de angústia muito grande, em que eu colocava um louvor e eu simplesmente, aquilo acalmava o meu coração de uma forma. O Espírito Santo invadia a minha alma de uma forma. Então, assim, existe uma classe que fala assim, mas o louvor ele só quebranta. Mas o louvor ele tem um poder tão grande. De restaurar, inclusive. Sim, muito grande. Sabe? Espíritos malignos podem ser expulsos através do louvor. Óbvio que o que liberta é a palavra. Eu defendo muito a palavra, sabe? Eu amo a palavra, eu costumo falar sempre isso. A palavra, ela traz libertação para a vida do ser humano. Mas o louvor, ele prepara, sabe? É como se o louvor fosse um adubo para que a semente seja plantada ali, sabe? Porque o louvor ele é uma declaração. Quando você diz, eu não vou desistir, numa música, eu não vou desistir, você está declarando que você não vai. Sim. Né? Essa canção, que está vindo na minha mente aqui agora, essa eu posso especificar. Porque ela parecia ser um lamento, uma murmuração, mas não é. Né? A gente falou aqui dos bastidores de tantos compositores, né? Sim. Inclusive de um que eu gosto muito, que se ele vê esse programa aqui, ele é um dos convidados, inclusive da região,
né? Que é o pastor Marcos Salles. Maravilhoso. Ele na época da banda que ele fazia parte, tinha uma canção, e essa canção que eu estou falando especificamente, eu gosto muito dela, porque ela é Porque Creio em Ti. Porque ele começa no louvor dizendo, parece que é o fim. Não há mais o que fazer. O que eu quero, carne, o que eu quero é desistir. Mas existe uma força que me liga a você. Tu estás bem aqui, bem perto de mim. Eu agora não lembro um pedacinho, mas depois ele fala para cuidar de você, o teu choro, não sei o quê. Aí vem a súplica, vem meu Senhor, me socorre, não sei o quê. Ou seja, aquele anseio que você está passando, dificuldade, mas você está pedindo, você está suplicando. Olha, vem me socorrer, Senhor, porque eu creio em Ti. Isso não é aquela coisa assim, como eu falei aqui no início. Eu estou desempregado. É porque, assim, como eu falei, a gente não está fazendo uma crítica, porque, de repente, na época, a pessoa não tinha o discernimento espiritual Sim. que, de repente, a pessoa tem hoje. Mas eu estou desempregada. Quase. Tô na prova. Vou falar, o sapato tá furado, que aí depois dá mais para a pessoa falar. Gente, a gente não está criticando o cantor, mas meu sapato tá furado. O negócio é falar, meu sapato tá furado, mas eu creio que Deus vai me dar um novo. É isso. Entendeu? Eu acredito nisso. Então, tantas pessoas que no início de suas carreiras, vamos assim dizer, dos seus ministérios, não eram tão... Não vou dizer que não eram discernimento, mas não tinham um encaminhamento, não tinham ainda... não eram bem, como se diz, alicerçados, pessoas ao redor que pudessem dizer assim, isso aqui é palavra, isso aqui é murmuração, isso aqui é palavra, Sim. isso aqui é conversa fiada. Eu acho que a música, ela cresceu muito, sabe, nos últimos tempos. Eu acho que o meio musical gospel, ele cresceu muito ultimamente. E com o crescimento veio... as pessoas passaram a estudar mais, as pessoas passaram a se como que eu posso dizer? Eu passo a me empenhar mais na música, sabe? Porque antes, é o que eu falo, o que fazia sucesso era o pentecostal, então era só aquilo ali. Era só corinho. Hoje não, hoje tem worship, hoje em dia tem uma adoração mais leve, tem uma adoração mais elevada. Então, assim... O rock. Sim, o rock. Que já foi muito sim. dentro do nosso meio, já foi muito demonizado. Sim, mas esse cantor que o senhor citou, Marcos Salles, maravilhoso, eu sou muito fã. Na época... A banda que ele fazia parte era mais puxado pro rock. Sim. E eram músicas que falavam muito com a gente. Sabe? Eu fui muito edificada pelas músicas. Só te cortando. Pastor Marcos Salles, por favor. A gente está te convidando aqui pro podcast. O senhor, a gente grava todo sábado. Se o senhor quiser vir na segunda-feira, a gente grava com o senhor aqui. Sim, no domingo. No domingo. Não, domingo ele está pregando lá. No ministério lá. A gente tá aqui. Uma honra muito grande. É um grande homem de Deus, uma referência. Foi uma referência e é uma referência até hoje. Pastor Marcos Salles que voz, sabe, que unção que ele transmite. Eu comecei a ouvir falar sobre quem era Marcos Salles. Você conhece ele. Sim. Numa canção que quem gravou tinha sido Marcelo Nascimento. Nossa. Marcelo Nascimento gravou uma música chamada Volta Pra Casa. Volta pra casa. Aí eu fiquei sabendo que composição Marcos Salles. Quem é Marcos Salles? Eu comecei a saber ali. Bênção através de pessoas abençoadoras. Sim. Através do Marcelo Nascimento. Nossa. Tem duas músicas específicas. Ano 99, anos 2000. Tem duas músicas específicas. Estamos falando de 23 anos no mínimo. No Nossa. mínimo. Então, como eu vou fazer 20 anos, então eu não. Acho que eu quase que passei raspando. Não começa a humilhação, que a gente termina a entrevista. Quase que eu peguei esse tempo. Mas eu era da época do Corro Pra Ti, 5 pães e 2 peixinhos. Nossa. 2000. Vamos ver. 2001, 2002? 2005? Não, você falou do... 5 pães e 2 peixinhos. Os 5 pães e 2 peixinhos, você bota 2002. 2002, né? 2002, 2003... Não, 2003. 2002, na época eu comprava 2003. Comprava um DVD da gravadora que tinha e tinha todas as 2003. músicas. Já o outro que você falou, Corro Pra Ti, Corro Pra Ti. Já era mais 2007, 2008, naquela...
E eu ouço até hoje, boto na minha casa nas alturas. Gosto, gente, eu amo os louvores antigos. DVD da Fernanda Brum, Profetizando as Nações, eu boto Ela nas... gravou lá, se eu não me engano, o DVD Profetizando, se eu não estiver enganado, ela gravou lá no município aqui próximo, no município de São Gonçalo, se eu não me engano. Nossa, e eu boto nas alturas. Então, assim, eu venho de um pessoal, de uma época que os cantores eram uma referência muito grande, sabe? A Gisele Nascimento, hoje tive o prazer de estar com ela, de estar junto com ela. E, assim, eu olhava para ela e falava, você é uma referência muito grande para mim. Porque, na época, eu cantava Vencer ou Vencer, da Gisele. Da época que ela era, não era nem MK, ela era... Ai... Esqueci o nome. Line Record. Ela era da Sim. Line Record. E eu cantava e eu falo para ela, Gisele, você é uma referência muito grande para mim. A família Nascimento é uma referência muito grande para mim. Que as pessoas confundem, é bom deixar bem claro isso, que nós não temos essa adoração. Quando a gente fala que é referência, a gente não está falando assim, você é minha ou meu ídolo. Não. Não, a gente não tem essa referência de adoração. Isso Deus condena. Nós temos a referência de gratidão. Sim. Foi através dos seus louvores, foi através das Sim. suas palavras numa pregação Sim. que nós nos identificamos, nós alcançamos ali uma resposta. Isso é referência, referência. Tem um apóstolo que ele fala, não lembro se é o apóstolo Paulo, ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Então, assim, o mundo hoje ele tem muitas referências, sabe? Tem tanta gente se espelhando em tanta coisa ruim, em tanta coisa pesada. Então, quando eu falo assim, o cantor tal é minha referência, eu estou dizendo que eu me espelho em algo bom, sabe? Eu me espelho em pessoas que têm Deus para passar, pessoas que são alicerçados na palavra, realmente. Então, assim, se for para se espelhe em algo bom, se espelhe em algo que vai trazer algo frutífero para o seu futuro, sabe? Eu penso dessa forma. Então, assim, ser referência não é ser um ídolo. Ser referência é falar, olha, eu recebo de Deus através da tua vida. Através da sua vida eu fui alcançado. Por um louvor seu eu fui alcançado, sabe? Então, assim, ser referência é muito mais do que você falar, você é meu ídolo. Não. Ser referência é falar, não, Deus é na sua vida e aquilo que Deus tem na sua vida passou para a minha vida. Sabe? Então, Rose Nascimento, Gisele, Michele, família Nascimento é uma referência muito grande. Eu tive o prazer de estar junto com a Gisele, com a Michele, com o William. Então, assim, a família Nascimento, eu tenho uma gratidão eterna, sabe? Por eles me abraçarem. E é isso, gente. Isso é interessante porque, assim, você falou de referência, quer dizer, nós aqui falamos de referência, e é importante. Como a gente falou, a questão de nós não idolatramos ninguém. Nunca. Né? Pelo menos assim, nós que estamos a par da verdade, não. Por isso que eu sempre falei, mais uma vez, não estamos falando aqui na rádio, podcast Vida Plena, que a gente está certo e vocês estão errados. Cada um tem a sua opinião. Mas você lembra que antigamente existia nas outras redes sociais, dentro do nosso meio, era fã-clube. Sim, Aí mudou. Não vamos colocar fã-clube porque parece não sei o quê, vamos colocar intercessores. Mas era só futriquinha. Era só não sei o quê. Por exemplo, quando a gente fala de referência, por exemplo, um pouquinho depois da minha conversão, 2, 3, 4 anos depois, né? Eu tem que falar até com um pouco mais de cuidado para não denunciar a idade. Para a voz não embargar. Para mim era sobre a idade de novo. Não, eu não falo sobre idade. Nesse programa a gente fala sobre vida plena. Não, plena. Não de idade. Sem contar os anos, nem entendi. É isso. Então, assim, por exemplo, a gente fala de referência, música, Bíblia dentro das letras. Para mim, como para todo mundo, como para o Filho, para outros cantores da época, para mim foi um momento muito difícil, isso é uma experiência pessoal, quando a Denise partiu. Quando a Denise Cerqueira partiu. Porque era Renova-me,
era recém 1 ano, 2 anos, Jerusalém e Eu. Jerusalém e Eu. Nossa, cantei muito, gente. Né? Era Por Amor. Outras, que agora a gente não vem aqui na mente, da própria Denise, letra, Bíblia, tá sendo cantada. Sim. Para mim foi assim um choque, como mais para frente, aí já não sei se é da No sua meu caso época, foi o Lázaro. já Quando não o sei, Lázaro já não partiu sei foi se é bem da difícil. da sua época, mas mais para frente um pouquinho, ali eu acho que 2000, agora não vou lembrar se foi 2008 ou 2009, a internet depois deixa aí, que foi para mim uma perda, porque já era consagrado os ministérios na época do pastor Moisés Malafaia, do Projeto Vida Nova de Irajá. Quando ele literalmente lá, ele faleceu, eu acho que durante um culto lá e tal, ou após o culto, isso aí. E para mim, pega, porque você fica assim, gente que já está indo se encontrar. Sim. Né? E a gente fica assim, como a gente falou, não é idolatria. A gente não chora e a gente fica, meu Deus, não sei o quê. Mas a gente sente a falta, porque são pessoas que estão com a gente ali no dia a dia, como você falou de referência, né? Que tá ali, não te ensinando a palavra, que a gente vai aprendendo ao ler, ao praticar, mas está falando o quê? São pessoas que estão ali, tipo assim, hoje eu tô meio, não tô muito legal. Aí pega você pelo braço e fala assim, levanta. Faz isso, faz aquilo. Te incentiva. Aí quando você chega num dia que você não tá legal e fala assim, cadê? Que não apertou a mão da gente, não puxou a gente. Então a gente sente falta. É um baque muito grande. A gente se alegra porque a gente sabe que Deus, ele se alegra na morte do justo. Porque se você morre com Jesus, você é salvo. E a maior alegria é você ser salvo, porque a gente aqui na Terra, a gente luta para isso. A gente luta para ser salvo. Eu acho que qualquer ser humano que serve a Jesus hoje, eu acho que o seu alvo tem que ser a salvação. Porque se você tirar o seu foco da sua salvação, você está servindo Jesus errado. Sabe? E o que é o importante? O que é importante que a gente está falando aqui de letra e de música? Porque hoje em dia tudo é meme. Tudo é meme. Quando a gente vai fazer uma coisa engraçada, nós. Sim. Isso aqui sim é uma crítica. Isso aqui sim é uma crítica. Quando a gente vai falar de um determinado... fazer um meme na internet, nas redes sociais, a gente coloca lá e coloca uma parte de uma música gospel, onde uma pessoa está ministrando, mas aquela parte pega para virar meme. Ou seja, isso não é adoração. Pega só uma parte... Exemplo, Isso você não... pega uma parte... ruim, entre aspas, e a outra parte que é boa você retira, como se você invalidasse todo o conteúdo. Essa eu posso dar um exemplo, porque nós vimos aqui dezenas e dezenas de vezes. Por exemplo, o cristão, tá? Se fosse gente que não é cristã, a gente passa batido, passa desapercebido. Sim. Mas o cristão que diz que está passando na prova, que está passando não sei o quê. Aí tem a música que você falou do Lázaro. Misericórdia, Deus, sou teu filho. Ou seja, deboche. O cara tá falando assim, hoje eu tô isso, eu tô não sei o quê, não quero ir pra igreja, não sei o quê. Aí vem a música, o trechinho só, não sei o quê. Por que eu tô passando isso? Misericórdia. Naquela parte ali, misericórdia, Deus, sou teu filho. É uma ministração. Sim. Você tá debochando. A pessoa vai lá e debocha. A falta de referência, respeito. A falta de reverência e a falta de respeito. Sim. Então, por isso que a gente sempre fala aqui, igual a gente fala aqui no podcast. Gente, aqui a gente chama um cantor, chama uma cantora, um profissional, um psicólogo, um geógrafo. A gente está falando de Deus. Sim. A gente e quando eu falei, aqui não é nada editado, aqui a conversa é direta. 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, a gente está conversando aqui. De vez em quando a gente finge que não está lembrando que está sendo filmado, câmera. Mas é conversa. É um dia a dia, um bate-papo. Porque as pessoas estão perdendo, Patrícia, esse temor. Tremor não perde, não, porque sabe que, estou fazendo a coisa errada aqui. Estou fazendo a coisa... Isso aqui eu sei que eu estou fazendo errado. Tremor não perde. Mas o temor perde.
A pessoa perde. E, assim, as pessoas têm que ter em mente também que desde o momento que eu faço piada ou deboche, eu faço algo referente a algo que foi Deus que deu, seja uma letra ou seja uma ministração, você não está se levantando contra quem está ministrando. Você está se levantando contra o próprio Deus, sabe? E coisa difícil é você se levantar contra Deus, porque Deus ele é um ser acima de todas as coisas. Sabe? Deus ele é um ser acima de tudo e de todos. Então a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente fala de alguém, quando a gente se refere a alguém com um tipo de ironia ou deboche ou algo do tipo. Porque as coisas de Deus são algo muito sério. Sabe? E é isso. Deus é coisa séria. Patrícia, como eu falei aqui, né? A gente bate papo e é uma característica aqui do nosso podcast. Eu falo nosso, não falo nosso mesmo. É uma característica do nosso podcast. A gente conversa. Justamente, por exemplo, como eu te perguntei, quem é Patrícia Knauer? Por quê? Para as pessoas te conhecerem, não somente a cantora. Ah, eu sou cantora, família. Não. As pessoas estão conhecendo você hoje aqui. Cara, tá conversando normal. Se chegar no mercado e encontrar com ela, ela vai falar com a gente. Falo. Né? Encontrar no banco, vai falar com ela. No banco até não, que a pessoa está prestando atenção. Não, já aconteceu comigo no banco. Eu estava no banco esperando uma fila eterna, que no banco é uma fila eterna. E o garotinho veio me abraçar. Ele veio. Aí o pai dele, vai lá falar com a cantora. O menininho veio e me abraçou. E é um momento que a gente, tipo assim, a gente olha e a gente fala... Glória a Deus, porque a semente que a gente está plantando tá crescendo, está surgindo efeito. Porque eu sou de uma geração passada e ver uma criança de 4 ou 5 anos vindo me abraçar, falar, tia, eu te vi cantar, tia, sabe? Você alcançar gerações novas, gente, isso é muito lindo. A semente está ali. E assim, a maioria do pessoal que me acompanha hoje é adolescente, jovem, que me chamam de tia, né? A gente aceita, glória a Deus. Eu não aceito, não. Não aceito, não. Tipo 39 anos, não mim, aceito, não. Para mim é muito gratificante, porque eu venho de uma geração lá atrás, sabe? Hoje ver jovens, adolescentes, falando, tia, poxa, eu quero cantar igual a senhora. Eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Porque é aí que a gente vê que a semente que a gente está lançando está tendo efeito. Apesar sabe? de não ter nada a ver, porque podem ter uma idade muito menor e ser sobrinho e tio. Sim. Mas 39 anos, 49 anos, 59 anos, a criança de 5 anos... Eu faço 30 dia 17, gente. Eu tenho 29 anos. A criança de 5 anos, 6 anos, 8 anos chamando de tio, tá ótimo. Não, os jovens, os músicos da minha igreja, 15, 18 anos, me chamam de tia. Como eu falei, não tem muita coisa a ver, porque pode acontecer. A menina, eu acho que aí entra mais uma questão de respeito. De respeito. Assim, quando eu vejo um jovem 18, 19, igual os meninos lá da minha igreja, tia, as meninas... Gente, eu estão me sinto... chamando no formato de respeito mesmo, sim. Não do deboche. Sim, eu me sinto lisonjeada. Eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu consegui adquirir esse respeito. Porque... coisa terrível é você não conseguir adquirir respeito onde você passa. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que saber entrar e sair de qualquer ambiente, sabe? Com respeito, com admiração, sim. Ah, Patrícia, mas a gente não deve olhar para o outro. Você deve servir de espelho, sim. Pedro, quando ele chega lá na porta do templo, ele vira para aquele paralítico e fala, ei, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ei, olha para nós. Olha para mim como uma referência, sabe? Olha para mim, Jesus me levantou e ele tem poder para te levantar também, sabe? Então é isso. É você falar, olha, Jesus fez na minha vida, ele pode fazer na tua vida também. E ser referência, gente, é muito bom. Então queira ser uma referência, queira ser respeitado. Mas eu com 39 anos ainda, não vem você com 25 me chamar de tio, não. Ué, tio, que é isso? Não vem não. Não vem não que eu falo assim, não, eu sou irmão em Cristo, vem cá e me dá um abraço. Quantos anos o senhor tem? 39? O senhor quem? 39. Gente, é o que eu falo, é uma questão de respeito. Não, óbvio que se eu não quiser que eu chame o senhor de tio, eu não vou chamar de tio. Mas, assim, igual as irmãs lá da igreja, eu chamo de tia. É igual jovem, uma jovem de 20 anos que não gosta de ser chamada de senhora. Você chama a mim uma senhora jovem... e já pega pra mim. Senhora já fica complicado pra mim, senhora. E eu sou senhor. Hã? E eu sou senhor. Sim, gente. O senhor tem idade pra ser meu tio, realmente. Tem. Ainda bem que o podcast tá no final, né?
Ainda bem que o podcast tá no final, né? Gente, mas é sério, eu acho que é uma questão de respeito. Eu acho que quando você não faz algo seu caso é ofensivo... deboche. Não, no meu caso... Pra mim, o senhor é um tio, sim, O senhor oxe. é um tio. Oxe, gente, eu tenho 29 anos. Nós só temos mais 3 minutos de podcast, tá? Ah, Só tá, isso. tá bom. Então, assim, gente, o que eu deixo pra vocês Aqui a gente corta mesmo. queira ser uma referência onde você passar. Sirva como referência no seu ministério, independente se seu ministério é ajoelhar para orar, se seu ministério é interceder, é cantar, é pregar. Queira ser uma referência. Queira ser visto nas próximas gerações como alguém que teve um legado, sabe? Glória a Deus. E é isso. Patrícia é alguém que quer deixar um legado, sim. Eu creio que você que está me assistindo quer deixar um legado. Então, se alicerce na palavra de Deus. Porque quando você se alicerça na palavra de Deus, não tem como dar ruim. Eu falo isso para os jovens da minha igreja. Se alicerça na palavra porque não tem como dar ruim. Se alicerçando na palavra de Deus dá bom, porque é uma linguagem que eles entendem mais. E é isso, gente. Um beijo para todos vocês. Calma. Ué, gente, já não tá terminando, Jesus. Calma. Tá vendo? Ele me apressa. Ó, a gente só tem 3 minutos. Não, mas eu falei 3 minutos porque você tinha me chamando de tio. E me chamou de senhor. 2 vezes na mesma frase, inclusive. Tá bom, então. Você. Tá, melhorou. Você. Tá bom, gente. Tá bom, senhora? Tá bom, querido. Então assim, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Porque é mais uma pessoa que se dispõe a vir e em cima da hora. Ah, gente. Em cima da isso. hora. Para quem não sabe, né, nós gravamos aqui aos sábados e eu entrei em contato com ela na sexta-feira, só consegui falar com ela no sábado de manhã. Eu achei que meu telefone... Porque, assim, meu telefone toca muito. E, assim, a maioria dos meus contatos está lá salvo o número. Então, quando não tem um número, deixa passar isso aí. Só que a minha mãe... Cobrança? Casas Bahia. E é cobrança. Eu liguei cobrando. Falei, venha. E aí, tipo assim, eu não tenho o costume de atender ligações não identificadas. Minha mãe falou, pode ser algum produtor, alguma gravadora, fica ligada na terra. Aí eu falei assim, meu Deus. A mãe avisando isso, e ela recusou me chamar 3 vezes. A mãe avisando. Aí ele me chamou no Instagram. Gente, eu acho que você fazer a obra de Deus é você estar pronto. Você está pronto para fazer a obra dele, não importa o horário, não importa o lugar, não importa onde for, sabe? Se é eis-me aqui mesmo. Não é falar eis-me aqui, tipo, acho que não dá, não. Poxa, acho que não dá para mim, e aí não, sabe? É levar o evangelho a toda criatura, não importa o lugar, o horário, entendeu? Porque muita gente olha, um podcast sábado. Quem quer estar no podcast sábado? Shopping, praça, tudo. Quem quer falar do amor de Jesus num sábado? Sabe? Então, pregar o evangelho é você abrir mão, muitas das vezes, da sua vontade para poder fazer a vontade de Deus. Sabe? Eu tenho aprendido isso. Eu abrir mão, sabe, muitas das vezes do shopping, eu abrir mão de coisas que são para mim. Sair com os meus filhos, porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Inclusive, eu quero deixar um beijo aqui para a Isabela, para o Isaac. A Isabela falou, mãe, a senhora tem que falar de mim. O Isaac tem 14 e a Isabela tem 10. O Isaac... Um abraço do tio. O Isaac faz 15 em novembro e a Isabela faz 11 em dezembro. Então, assim, eu sou mãe, eu sou diaconisa da minha igreja, eu faço parte do Ministério de Louvor, sabe? Eu sou filha. Então, assim, eu tenho um ministério muito extenso, eu tenho que conciliar a maternidade com as agendas, com o trabalho na gravadora, com muita coisa. Então, assim, quando você fala, Senhor, eis-me aqui, tome muito cuidado com isso. Porque, às vezes, o eis-me aqui vai requerer de você coisas que você não está disposto a fazer. Coisas que você não terá tempo para fazer. Então, assim, o meu máximo de tempo eu tento dedicar à minha família, porque, primeiro, meu ministério começa na minha família, tá? Seu ministério começa dentro da sua casa para depois você fazer fora. Não adianta você ter só ministério fora e deixar a tua família de lado, sabe? Primeiro a sua família. O meu pastor, ele ensina muito isso, sabe? E o meu pastor, beijo, pastor William, pastora Silvânia, ele sabe, ele se dedica à família dele. Fala com ele pra vir aqui.
Sim, sim, o pastor está convidado para vir aqui. Ele se dedica muito à família Traz dele. uns dois, entrevistar os dois. Vou trazer os dois aqui. Ele se dedica muito à família dele. Então, assim, a família dele é um exemplo dentro da igreja. O filho faz parte da banda, Que o nós Matheus. falamos de quê? Referência. Sim, o Matheus, ele toca na banda. A Lislane canta. Gente, a Lislane, se eu puder, traz ela aqui. Ela é uma... Gente, se o pessoal acha que eu canto, você tem que ver uma menina de 15 anos. 15 anos, com uma voz, com uma unção tremenda de Deus. Eu olho para ela e falo, Lili, você só tem 15 anos. Você, quando você tiver da minha idade, você vai estar num nível... Ela canta muito. Então, além de cantar, ela tem uma unção, ela transmite uma unção. É uma menina que obedece pai e mãe. É uma menina que está em todas as coisas na igreja que você pedir, Lili, eu preciso disso, ela vai estar na igreja. Então, assim, é uma pessoa... que se dispõe a estar na obra de Deus, sabe? Então, assim, os meus pastores, eles são referência até para a casa deles, sabe? Isso é muito lindo de se ver. E, através da casa do nosso pastor, a gente se identifica e fala, não, eu quero que a minha casa seja assim. Eu quero que... Eu não sou casada, mas o dia que eu for casada, eu quero que o meu casamento seja um casamento sólido, como o casamento dos meus pastores, sabe? Eu quero ter uma família igual a dos meus pastores, sabe? Então, quando o seu líder ele é uma referência para você, não tem como você ser o homenzinho torto da música da Aline Barros, sabe? Não tem como. Escutou, né, varão? Não vai Não chegar, tem como. não vai chegar ali falando assim, oi, você é bonitinha, vem cá. Não vai. Quer me amar, ame a Cristo primeiro, sabe? Tenha relacionamento com Deus primeiro. Porque muita gente quer ter relacionamentos amorosos sem ter um relacionamento com Deus, sabe? Eu acho que quando você não consegue ter um relacionamento com Deus que você não vê, imagine com quem você está vendo. Sabe? Quando você não tem respeito a Deus que você não vê, como que você vai ter respeito por alguém que você está vendo? Eu amo. Tá, mas você conhece o amor de Cristo na cruz? Mas eu amo você demais. Você se espelha no amor de Cristo na cruz? A Bíblia diz, marido, amai suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, sabe? Quando eu me espelho no amor de Cristo, eu vou conseguir amar o meu irmão. Quando eu me espelho no amor de Cristo, eu vou conseguir amar o meu cônjuge, meus filhos, sabe? Eu acho que aquele amor ali foi o maior exemplo de amor. Eu li uma frase que é muito real. Jesus amou o mundo em silêncio para mostrar que o maior amor, ele não é falado, ele é demonstrado. Além de sentir, é demonstrado. Não é você falar, eu te amo. É você demonstrar que ama. E Jesus, ele demonstrou em silêncio para mostrar que amor é isso. E eu carrego isso comigo. Eu falo para Deus, Deus, o dia que o Senhor quiser enviar alguém para a minha vida, que ame o Senhor primeiro. Tá vendo aí, varão? Faça a tua obra primeiro. Tá vendo aí, varão? Boca no pó, jejum, oração. Só de lábia você não consegue, não. Dá não. Já viu como é que fala, né? Só nas palavrinhas você não consegue, não. Só palavras o vento leva. Só na palavrinha você não consegue, não, irmão. E vai orando, jejuando e chorando. Chorando principalmente. Vai chorar bastante primeiro, bastante monte. Entendeu? Patrícia, Knauer. Não vou perguntar Knauer. Gente, muita gente não consegue pronunciar, ele conseguiu. Se eu falar Knauer, por que Knauer vai demorar mais meia hora? Patrícia, o pessoal pergunta lá depois. Patrícia, muito bom estar com você aqui. Muito volte mais vezes. Muito obrigada. A gente quer deixar o seu telefone de contato para pessoas chamarem você para louvar nas igrejas. Sim. Eu sou do Rio de Janeiro, DDD 21. 965961666. Meu Instagram é Patrícia Knauer, OFC de oficial. Patrícia Knauer Oficial, pode me seguir. Entre em contato, vou estar atendendo vocês. Não tem assessoria.
Eu tenho uma equipe, né, que está comigo, que é o André e o Patrick, que estão sempre comigo. Eles que editam os meus vídeos, eles que fazem tudo. E eu sou grata a Deus por Deus ter colocado 2 meninos abençoados do meu lado para poder me auxiliar, que a gente vai ficando velha, a gente não consegue mais editar vídeo, a gente consegue fazer mais nada. E Deus tem colocado eles, são minha equipe, estão comigo sempre. E eu louvo a Deus pela vida. Um beijo, Patrick, André, eu amo vocês. E é isso, gente. Entre em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, que eu vou atender vocês. Vai ser uma honra adorar Deus na sua igreja. Por isso que a gente fala que aqui é uma conversa. Você vê que no início, no meio da conversa, ela falou que era jovem. Agora ela falou que tá ficando velha. A gente vai pegando... Gente, eu faço é 30, eu faço 30, dia 17 de agosto eu faço 30. Então, quando a gente entra nos 30, a gente já tem que ter um cuidado, né? Já tem que começar a usar uns métodos, uns cremes diferentes, uns negócios diferentes que dá ruim. Gente, a minha mãezinha, a dona Creuza, minha mãe está com 68 anos. Então, assim, eu sou a filha mais nova das meninas. E a filha mais nova dela vai completar 30 anos. Pensa na situação. Esse dia eu falei, mãe, a senhora tem noção? Ela na cozinha, eu falei, mãe... Você tá chamando sua mãe de velha? Minha mãe é velha. Minha velha, te amo, velha. É uma senhora. Mas eu vou falar. O princípio bíblico de honrar mãe e pai passou batido. Mas eu honro minha mãe. Chamando de velha? É brincadeira. A minha mãe é a minha maior referência dentro de casa. Como mulher de Deus, é minha mãe. A minha mãe e minhas irmãs não são da igreja, né? Mas a minha mãe, quando ela dobra o joelho... Ainda, eu creio que Deus vai alcançar. Quando a minha mãe dobra o joelho, eu estava no hospital e todo mundo, os médicos, falando para minha mãe que eu ia morrer. E minha mãe, com o joelho dobrado no quarto, Deus falou com ela, ela não vai morrer. E minha mãe chegou no hospital falando, Deus falou comigo que ela não vai morrer. E eu tô aqui. Sabe? Minha mãe é um exemplo de mulher de oração mesmo. Sabe? Minha mãe é uma mulher disposta na obra, tá na igreja. Ela está à disposição dos meus pastores 24 horas. Pastor, o que o senhor precisar de mim, eu tô aqui. Sabe? Então, assim, minha mãe é mulher de Deus nível master. Eu falo, a senhora é mulher de Deus nível master, porque com 68 anos está disponível na obra de Deus hoje em dia. Os jovens hoje em dia, vamos limpar a igreja? Ai, tô cansado. Não vai. Tô muito cansado. Não quero. Sabe? E ver uma senhora, uma anciã. E as anciãs da minha igreja, ó, bato palma. São mulheres ali guerreiras demais. Beijo, dona Val. Beijo, dona Yolanda. Missionária Elisa, eu amo vocês. Amo muito, muito vocês. Vocês são referências. Quando eu tiver a idade de vocês, quando eu chegar à minha idade, eu quero ser igual a vocês. Amém. Mais uma vez, terceira vez, hein? Terceira vez. Me despedi. Vamos se despedir pela terceira vez. Terceira vez. Muito obrigado aí pela sua participação. Como eu falei, volte mais vezes. Amém. E a gente vai terminando a nossa entrevista por aqui. Nossa conversa por aqui. Lembrando a você, nosso podcast Rádio, Podcast Vida Plena. Nosso site lá, né? Do Rádio 24 Horas, radiovidaplenabrasil.com. E também no nosso Instagram, @Rádio Vida Plena. Lembrando que nós estamos aqui no estúdio da Adorarte Music Brasil, né? Sob a direção de Samuel Sattler e também a nossa equipe aqui, nossa direção, a auxiliar de produção aqui, nossa querida Larissa Abraão. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast. Mandem sugestões nos comentários, entrem em contato com a Patrícia, Knauer, né? E até uma próxima vez aí. Deus abençoe a sua vida.